Estamos de volta com o nosso programa Você Pode Ser Feliz. E eu já quero agradecer as pessoas que vão ligando, vão participando conosco aqui. E eu já quero colocar esses que vão ligando ali, junto com a Sagrada Família. Vem com o padre aqui, me acompanha. Eu quero colocar aqui a Adriana. Ela é do Rio Grande do Sul, isso mesmo, do Rio Grande do Sul. Ela pede oração por ela mesma e vai passar por exames ainda hoje. Pede por cura e libertação. Deus abençoe. Estamos rezando, viu, filha? Todas as pessoas vão fazer exames, estão em hospitais. Estamos rezando por vocês. A Lisete, de São Francisco do Sul, Santa Catarina, também está conosco nessa manhã. Oração em ação de graças para Lisete e Carlos. 40 anos de matrimônio, próximo dia 19 de julho. Olha que maravilha. Parabéns desde já todos os aniversariantes de matrimônio, enfim, de vida. Todos os aniversariantes, então deixo aqui meu abraço nesse dia e também já nessa semana, né, nessa primeira semana de julho. Hoje é dia 1º de julho, que maravilha, mês de férias, as ruas estão mais tranquilas, as escolas estão tranquilas, então que bom, né, vamos rezar por toda essa situação aí também. A Ivete de Souza, ela é de Valinhos, nossa vizinha, oração por Gerson de Jesus, cura e libertação, Manuel, Daniel, por emprego e por todos os familiares, saúde e proteção. A Rosângela, de Ipatinga, Minas Gerais, também está conosco aqui. Oração, saúde. A Ana, ela está acamada com mal de Alzheimer. Rezemos então por ela, todos os seus familiares. A Maria Joana, de Caraí de Minas, Minas Gerais, também está conosco. Oração e ação de graça pelo aniversário do esposo Davi. Olha só. Que amanhã completa 69 anos e a recuperação do sobrinho Valdeir. Então, mais um aniversariante amanhã. Parabéns, Deus abençoe. Ela é cheia de aniversariantes esse mês. O Benedito de Valinhos também está conosco. Também deixa aqui suas intenções, seus pedidos, oração, paz, proteção, situação financeira, ação de graça pelos 3 anos de vida de Diogo. Olha aí, temos mais uma pessoa aqui também, o Diogo, ação de graças, maravilha. A Linda Maria de Belo Horizonte, Minas Gerais, também está aqui. Oração pela saúde, cura das alergias e má circulação. Com certeza, coloquemos então a vida dela, a sua história. A Maria Aparecida de Cruzeiro reza conosco também nessa manhã. Ela pede oração, acho que é pelo Bispo João Inácio, né? Padre Anderson, Padre Aguinaldo, Padre Zezinho, uma ação de graça pelo aniversário do Frei Rinaldo. Que dia que é o aniversário do Frei Rinaldo? Não sei. Você sabe, diretora? É hoje? Ah, pronto. Ah, maravilha. Tá vendo? Não é só cidade, você sabe todos os aniversariantes, tá certo. Então, parabéns ao Frei Rinaldo, que é um grande irmão, um grande amigo. Deus abençoe, Frei Rinaldo. Parabéns aí, o senhor, e que o senhor possa realmente continuar nesse rumo de evangelização, um trabalho tão bonito que o senhor faz, viu? Parabéns. A Marilena de Sumaré também está conosco, oração pela cura, está internada pelo aniversário hoje do Amilcar. Quantos aniversariantes hoje? Olha que maravilha, quanta gente faz aniversário aí, ó, que beleza. Se você faz aniversário, manda para nós também o seu pedido de intenção, coloca meu aniversário essa semana, vamos colocar aqui os aniversariantes do dia hoje e da semana. A Maria Aparecida de Campinas também está conosco, saúde, paz, proteção por toda a sua família e familiares. A Maria Sebastiana de Cascavel, Paraná, pede oração especial por ela mesma, suas necessidades e dificuldades que está passando. O Dinamar, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, pede por sua conversão, saúde, aposentadoria, paz. Também deixa aqui vários nomes aqui conosco, que Deus abençoe e proteja. O Arthur de Campo Limpo Paulista, oração por ele mesmo, toda a sua família, restabelecimento da saúde do sobrinho, Anderson. Olha aí, todo o Anderson abençoado, viu? Fica tranquilo que vai dar tudo certo, hein? A Alma de Dalva, estamos rezando também por todos os mortos, todos os falecidos, colocamos aqui em oração também, e todos da RTV Século XXI. Iraci, ela de Siqueira Campos, Paraná, reza conosco, que Deus abençoe e proteja. De Natal, Rio Grande do Norte, a Maria José, oração para a Maria José por toda a sua família. A Deisa de Campinas também está aqui conosco, oração para Edson, Vana, Deisa Maria por toda a família. A Lourdes de Piranguinho, Minas Gerais, oração para Marcelo, cirurgia e toda a família. A Patrícia de Valinhos também está conosco, oração por ela mesma, por uma graça especial, pede por seu marido, libertação de todo o mal, necessidades, enfim. Está aqui, então, arquivado todos os pedidos. E agora eu quero chamar um VT
muito especial para a gente poder então começar a desenvolver o nosso tema, Olhos Fixos em Jesus. Jesus mandou que os discípulos atravessassem na barca e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava aí sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos os avistaram, ficaram apavorados e gritavam de medo. Coragem! Sou eu! Não tenham medo! Sou eu! Senhor! Senhor! Se és tu, pede-me para ir ao teu encontro, caminhando pelas águas. Venha, Pedro! Não, Pedro! Pedro, não! Pedro, não! Pedro, não! Pedro, não! Pedro, não! Pedro ficou com medo quando sentiu o vento. Senhor, salva-me! Homem de pouca fé, por que duvidou? Volta, meu mestre! Cala-te! Acalmou? Acalmou? De fato! Tu és o Filho de Deus! Meu mestre! Meu mestre! Que belíssima passagem bíblica e a saber que Deus, ele tem os seus planos. A saber que Deus, ele conduz as coisas de uma forma que nós nunca vamos entender. Temos que entender que aquela barquinha, onde estavam todos os apóstolos reunidos, é a barca de Pedro, ou seja, é a igreja. E quando nós estamos dentro dessa barca, nós estamos seguros, nós estamos firmes na fé. Quando nós saímos dessa barca, nós corremos um risco de afundar, sobretudo quando nós tiramos os olhos
do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, hoje eu convido você, primeiro, a permanecer dentro da igreja. E se você se afastou da igreja, volte para a igreja. Você que está aí me assistindo nessa manhã e se afastou da igreja, se afastou dos sacramentos, se afastou da confissão, se afastou da Eucaristia, você que se afastou dessa belíssima alegria de participar ali daquele banquete nupcial do Cordeiro, que é o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor, eu convido você a voltar para essa barca de Cristo, essa barca de Pedro, que é a própria igreja. E aí, então, você está junto com toda uma família que reza junto pela salvação de outros. A saber que aquele mar, ele representa o que para nós? Representa os problemas, as turbulências. Mas como o próprio Senhor diz, enquanto o Espírito Santo estiver presente, as portas do inferno, o mal não há de prevalecer sobre a sua vida. Então, se estamos dentro dessa barca, se estamos com Cristo, nessa barca de Pedro, então o mal, ele não prevalece. O demônio não tem força contra você, nem contra mim. Podemos ser tentados, passamos por provações, mas se permanecemos com Ele, nele, buscando a salvação diariamente, então nós não afundamos. Nós não corremos risco de nos perder, porque é certeza que estamos com Ele. O mar representa o que então? Representa todos os perigos, todos os problemas, todas as dificuldades. E depois nós sabemos que o mar ele tem uma implicação muito grande. Qual que é a implicação que o mar tem? O mar ele tem uma implicação interessante, porque acreditava que se o mar era a coisa mais perigosa que tinha, a coisa mais indomável da face da terra era justamente o mar. E interessante que no livro de Jó, Deus vai dizer assim, lá no capítulo 38, quem foi que colocou o limite no mar? Quem foi que colocou portas para que o mar não avançasse nem para a direita nem para a esquerda? Ou seja, Jó está numa fase difícil da sua vida. E Deus diz, olha, eu dominei o mar, eu criei o mar. Portanto, Jó, se eu fiz o mar, se eu criei o mar, então por que vocês têm medo do mar? E nós temos que entender que o mar, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e até pouco tempo atrás, era uma coisa assustadora. Se a gente pega, por exemplo, história, geografia, quando a gente está no colégio estudando, qual era a concepção que nós tínhamos? Chegava um certo momento que aquele mar acabava e caía, né? As pessoas iam cair porque não tinha fim. Então, isso foi sendo superado aos pouquinhos. Então, eles tinham muito medo do mar. O mar era assustador demais. Por isso que Pedro pede, eu quero caminhar sobre as águas. Porque caminhar sobre as águas era dominar um medo muito grande que existia. E aí Jesus provaria que ele era Deus verdadeiramente. Que interessante. E ali Deus então fala, pode vir, Pedro. E Pedro caminha sobre os seus medos. Hoje, meus irmãos, eu quero convidar você e dizer para você que quando você coloca os seus olhos, quando você fixa o seu olhar na vida de Deus, quando você está dentro dessa barca de Pedro, que é a igreja, quando você se fixa nele, quando você fixa a sua vida, a sua história, não um olhar só, né? Estamos falando dos olhos, mas quando você coloca a sua vida em Deus, então a gente consegue caminhar sobre todas as dificuldades, a gente consegue passar por tudo que a gente está vivendo. Eu te faço uma pergunta nessa manhã. Quais são os problemas que você tem enfrentado? Quais são os medos? É um câncer? É uma doença grave? É um desemprego? O que você tem vivido? Eu quero dizer para você que se você colocar sua vida em Deus, se você confiar, se você dobrar os seus joelhinhos todos os dias ali no sacrário, se você rezar seu terço, rezar seu rosário, fizer suas orações, Deus ele pode colocar a sua mão poderosa. Ele coloca a sua mão poderosa e você vai passar, você vai caminhar sobre os seus problemas. Você vai passar por essa dificuldade. Por isso, fixe seus olhos em Cristo. Não fixe seus olhos, sabe aonde? Naquelas coisas do passado. Mas meu passado era tão melhor. Mas as coisas do passado eram tão... mas quando eu tinha isso, quando eu tinha aquilo, quando eu era magro, quando eu não sei o que lá. A gente fica, de certa forma, relembrando as coisas do passado com um pesar.
E o que eu dizia no primeiro bloco? Não fique olhando as coisas do passado com um pesar. Nós temos uma história, mas pessoas curadas verdadeiramente têm uma história de amor, uma história de dor, que Deus curou, que Deus libertou, e hoje nós temos essa história como testemunho para uma vida nova, para que outras pessoas entendam que também é possível sair desse estado que está vivendo. Por isso, coloque sua vida em Deus. Pare de olhar para o passado, pare de olhar para as coisas difíceis e olhe para Cristo agora. Se você chegou até aqui, Deus permitiu você chegar até aqui, até o dia de hoje. Deus quer dar um passo com você na fé. Deus quer caminhar com você. Deus quer olhar para você de forma diferente, você entende? Olha o processo que eu fiz com as câmeras aqui, eu fui trocando a imagem. Deus, Ele quer dar passos. Deus, Ele quer mudar o foco. Ele quer mudar. Ele quer restaurar. Não fique estático. Saia do seu comodismo e dê um passo na fé. Você achou engraçado? Eu também achei. É uma coisa que Deus nos inspirou agora. Mas Deus quer sair daquilo que você está vendo. Sabe aquela coisa que você está ali parado, estático, que você não sai, só fica murmurando, reclamando, ai, 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 nada tá bom. Sai dessa vida. Está na hora de você dar um passo na fé. Pedro caminhou. É verdade que nós somos humanos. E às vezes podemos afundar. Às vezes podemos errar. Não somos perfeitos. Você não é anjo, eu também não sou anjo. Somos filhos de Deus. Filhos erram. Filhos às vezes tropeçam. Filhos às vezes escorregam. Somos humanos, não podemos esquecer disso. Não temos asa e não sabemos voar. E por isso temos um Deus. E quando for necessário um problema maior, a gente possa gritar para Ele, salva-me, Senhor, porque agora eu estou precisando. Até aqui eu caminhei, Jesus, mas daqui para frente eu preciso que o Senhor me salve, me ajude, porque agora eu não sei como agir. Os apóstolos, é bonito que o tempo todo, o que eles faziam? O tempo todo os apóstolos diziam, Senhor, quantas vezes devo perdoar? E Jesus ensinava. Senhor, como devemos rezar? E Jesus ensinava. Tudo que você quiser saber, tudo que você quiser aprender, fale com o mestre. Qual que é a sua dúvida? Fale com ele no sacrário. O que os padres da sua paróquia, o que os apresentadores têm falado aqui? Intimidade com o Senhor. Como que você quer que Deus te responda se você nem falou com Ele ainda hoje? Como você quer que Deus te responda os seus problemas se você não buscou falar com Ele? Busque o Senhor, fale com Ele, deite no colo dEle, recline sua cabeça no peito dEle e procura ouvir aquilo que Deus tem para te falar. E eu quero dizer, em nome de Jesus, hoje eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você tiver essa coragem de colocar os seus olhos, ou seja, colocar a sua vida, a sua história em Deus, tudo vai ser mudado, tudo vai ser transformado. E aí nós vamos dar muitos passos na fé. Vamos caminhar sobre as águas, vamos caminhar sobre a terra, nós vamos fazer coisas que nós não vamos entender. Aquele Deus que é soberano e cuida de nós. Olha, nós vamos para um breve intervalo. Passa muito rápido, né? E eu quero que você vá ligando. Durante esse intervalo você pode ir ligando. Temos as meninas lá no call center, 19 3871 9620, 19 3871 9620, pelo WhatsApp, pelo Facebook, aí por e-mail, da forma como você achar melhor. Todos que ligarem hoje e deixar aqui seu nome vão concorrer a um tercinho e daqui a pouquinho também pode falar um pouquinho sobre a revista para você conhecer, ver o que também temos dentro dessa revista Brasil Cristão. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí, daqui a pouquinho nós voltamos.